Tem que entrar, é o maestro, o doutor, hein? Não, tranquilo. Como nós divulgamos... Aliás, o doutor vem numa bateria aí, né? Eu já vi logo de manhã no Previdenciário, aí, bacana, a palestra, viu? Muito legal. Está marcado 10h45, são 10h44, então só para nós ganharmos tempo, que o que importa não é minha fala, mas a do Dr. Paul, então só para cumprir algumas formalidades nossas aqui, alguns recados habituais. Então, primeiro, agradecer novamente, Dr. Paul, por disponibilizar seu tempo aí para passar um pouco de conhecimento, discussões e tudo é importante para a advocacia isso, nessa nossa primeira semana jurídica virtual. Estamos aí improvisando, então gostaria de agradecer ao doutor. Pedir autorização, doutor Paul, nós estamos aí fazendo um canal de YouTube e gostaríamos de saber se poderemos colocar a palestra nesse canal. Sem problema. Sem problema? Não, sem problemas. Então, obrigado, doutor Paul. Aos que estão participando e dependem de horas para curso, para faculdade, instituição, então nós pediríamos a gentileza de preencherem no site da nossa subseção o cadastro. Procura a palestra do Dr. Paul, preenche com os dados, porque os certificados serão expedidos de acordo com as inscrições. Isso para nós é importante, que é a nossa referência, seja para a inscrição, seja para uma parceria que nós fizemos com o Damásio na sexta-feira, em que todos os participantes terão direito gratuitamente a um curso de extensão. Então, para nós é importante isso, que essa vai ser a nossa referência. Solicitar também, a pedido da nossa Comissão de Cidadania e Ação Social, o mês de agosto é um mês onde nós faríamos eventos presenciais, e esses eventos nós cobraríamos, vamos assim dizer, como inscrição, a doação de um doce, um brinquedo, uma roupa infantil, um livro didático, e infelizmente, devido à pandemia, nós estamos fazendo todos os eventos virtuais. E em outubro, a nossa Comissão de Cidadania e Ação Social faz um trabalho com uma comunidade composta por 200 crianças. Então, quem tiver condições e disponibilidade, se puder passar na nossa subseção e deixar essa contribuição, tenho convicção que essas crianças ficarão felizes. No mais, quero parabenizar o Dr. Roberto Carlos e toda a Comissão de Segurança pelo trabalho que vem fazendo aqui, não só na subseção, mas no município. Nós sabemos aí que ele tem aberto um canal importante com as forças de segurança pública. O Dr. Ronaldo tem elogiado o trabalho da OAB, tem falado muito bem do que nós temos feito. Isso para nós é uma satisfação, é uma parceria importante. Então, Dr. Paul, sabe, o doutor foi da casa, participou ativamente aqui na subseção. Quem não conhece sua história, mas foi um advogado atuante aqui. Continua sendo a nossa casa, ela continua de portas abertas, venha sempre que precisar, para nós é uma honra. Vou aí tomar o café, que fico já lhe devendo, assim como o Dr. Ronaldo, semana que vem eu marco, passo pelos dois. Ótimo. Essa oportunidade, e quero ouvir bastante sobre essa operação dessa semana, que realmente estão de parabéns pelo que fizeram, foi um sucesso. Roberto Carlos, a palavra é sua, pode conduzir. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Desde já agradeço toda a diretoria da subseção de São Bernardo, o doutor Zibeiro, o professor doutor Zibeiro, doutora Carmela e todas as demais diretorias. Quero agradecer a minha comissão, doutor Denis Bandrão, que é vice, a doutora Miriam, que é nossa secretária, os nossos membros. Eu vou agradecer no final, já vou agradecer no início do doutor Paul, a disponibilização do tempo. Vou ler um pequeno currículo que ele foi gentilmente aqui, deixou bem curto, porque senão ia ficar muito grande para ler, e dar uma explanada do que ele vai dar uma passeada. Então, Dr. Paul Henry Bonzon Verduraz, delegado de polícia desde 30/6/90, concurso do DP 489, formado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Bauru, em 1989, especialização em Direito Processual Penal, Escola Paulista de Magistratura, 2006, especialização em Sistema de Justiça Criminal pelo Curso Superior da Polícia, Cadepol, 2017, curso com a FBI nos Estados Unidos, REID na França, pela Cadepol, dentre outros. Foi titular das seguintes delegacias: DICMA, de São Bernardo, em 97, Homicídios, São Bernardo, de 98 a 2001,
DISE, Antissequestro, de São Bernardo, 2003 e 2004, 6º DP de São Bernardo, 2005 e 2009, SIG Garra, São Bernardo, 2005 e 2007, 3º DP, 2007 e 2008, SIG, 3ª Seccional Oeste, DECAP, 2010, 15º DP do Itaim Bibi, 2011 e 2012, 34º DP do Morumbi, 2013, OAP Oeste, 2016 e 2017, 8º DP de Guarulhos e DEIC de São Bernardo, atualmente, 2019. Né? O doutor Paul vai dar uma passeada para a gente aqui. Origem da organização criminosa, da coautoria, associação criminosa e a organização criminosa. A organização criminosa no mundo e no Brasil. Evolução do enfrentamento das organizações criminosas. Legislação, técnicas de investigação, uso da inteligência na investigação criminal e o sistema e equipamentos disponibilizados à Polícia Civil do Estado no enfrentamento das organizações criminosas. Doutor Paul, a palavra é do doutor. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu queria agradecer muito essa oportunidade ao doutor Luiz Ribeiro, ao doutor Roberto. Em nome deles, eu cumprimento todos os advogados de São Bernardo e todos os que estão assistindo. Eu tenho um carinho especial pela OAB de São Bernardo. Realmente, o doutor Luiz tem razão. Frequentei, me criei profissionalmente aqui em São Bernardo. Conheço todos muito bem e de longa data. Tenho muito respeito e realmente sou muito grato pela oportunidade de estar aqui mostrando esse trabalho que, como eu já disse, faz parte de um estudo que eu venho desenvolvendo para prestar concurso para a Academia da Polícia Civil. Eu quero terminar minha carreira dando aulas, passando essa experiência que eu adquiri ao longo dos 30 anos de profissão para outras pessoas. Não existe forma melhor de você se realizar profissionalmente se não transmitir o conhecimento. O tema que nós vamos falar hoje é organizações criminosas, mas especificamente os aspectos da investigação policial em face das organizações criminosas, é bastante interessante. Como que começa isso? Vamos falar sobre a tutela do direito penal em face das organizações criminosas. Não foi nada fácil chegar aonde nós estamos hoje. Por quê? Porque, inicialmente, o direito penal ele se preocupava em tutelar somente as ações indesejadas, o crime, né, praticada a bens jurídicos individuais, a violação de bens jurídicos individuais. Por exemplo, o Código de Hammurabi previa crimes como furto, mas somente a tutela da violação dos bens jurídicos individuais. Com o passar do tempo, é natural, o crime ele evolui junto com a humanidade, surgiu as práticas em coautoria, em concurso de pessoas. Duas cabeças pensam melhor que uma. O direito penal não tutelava, então ele sempre reativo, ele tem que vir a tutelar crimes e punir de uma forma mais grave praticados em coautoria. E continua a evolução, Se duas cabeças pensam melhor que uma, 3 ou 4 pensam melhor ainda. Então, surgem as práticas criminosas realizadas por quadrilhas ou bandos, por união estável de mais de 3 pessoas, trabalhando junto para práticas de crimes. O direito penal, em resposta, vem e passa a incriminar de uma forma mais severa o crime praticado por quadrilha ou bando. Mas, e posteriormente, que a quadrilha ou bando passou a se chamar associação criminosa. Essa forma de prática é punida pelo artigo 288 do Código Penal e também pela Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, que também prevê a prática da associação criminosa.
O grande desafio, porém, foi a intervenção penal para tutelar as organizações criminosas, que é um conceito muito além da prática da quadrilha, porque ele é similar a uma empresa. Organização criminosa, você vê profissionalismo, ele se confunde com a vida em sociedade. A verdade é que o criminoso do crime organizado convive com todos nós. Nós convivemos com o criminoso. Ele está lá disfarçado de empresário, de que visa o lucro, mas, na verdade, ele é criminoso. Então, o direito penal tinha que intervir. Os malefícios causados pela criminalidade organizada vinham se tornando evidentes e merecia tutela. No entanto, tinha uma enorme resistência. E eu vou falar que essa resistência vinha de todos os lados. Vinha da área do direito. Vale lembrar que juristas do alcance da Ada Peregrini Grinova era uma das que mais resistia à tipificação da organização criminosa como um crime e a merecer a tutela do Estado, do direito penal. Então, houve realmente uma grande resistência, não só da comunidade jurídica, mas também da própria comunidade de inteligência, para definir a organização criminosa como um crime e a merecer a tutela do Estado. Então, isso, eu vou falar como foi essa evolução legislativa, mas é bom dizer que houve essa grande resistência. Enfim, mas a organização criminosa já se mostrava presente no mundo e não é de hoje. Vamos lembrar aqui, na Itália. Na Itália, a máfia. Quando surge a máfia? Desde 1862, em Palermo, já existia, já se mostrava presente a máfia, uma forma de organização criminosa. Vê como é que a gente se atrasou para realmente combater o crime organizado. Numa comédia popular, Mafioso de La Vicaria, lá em Palermo, a máfia já era citada. Então, Itália é o berço do crime organizado, né? Lá, organizações como a máfia, a Camorra, mais de 50 mil participantes ou simpatizantes da Camorra, ela presente em mercados de capitais, negócios, na vida pública, assim, efetivamente presente. Não é à toa que vem da Itália a maior operação contra o crime organizado e já realizada até hoje, a Operação Mãos Limpas. Itália, a gente conviveu com um atentado de políticos, de juízes, coisas terríveis que o crime organizado pode alcançar contra uma sociedade. Realmente, malefícios tenebrosos. No Japão, a gente também tinha a Yakuza e presente no convívio social. Na China, as tríades chinesas. No México, não é de hoje que a gente percebe a presença de organizações criminosas que colocam em risco a soberania do Estado. No México, o crime organizado se manifesta através de cartéis dominados por grandes famílias. Tem a família Dom Jaime, que chega a eleger políticos. A gente assiste muitos filmes e séries agora, recentemente, que retrata o que eu estou falando muito bem, que mostra a força do crime organizado. Enfim, eu sou um aficionado por séries modernas que retratam essa criminalidade organizada, principalmente do México e da Colômbia também, onde o crime organizado também sempre se mostrou muito presente com os cartéis. Aliás, a Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína, é o
berço, é o terreno propício para organizações criminosas, né? Nós tivemos lá o tão famoso Pablo Escobar, cartéis de Cali, de Medellín, atentados terríveis, confronto com... Porque o crime organizado tem esse poder de ganhar a confiança de parte da população. Infelizmente, onde o Estado não se mostra presente, as garras do crime acolhem pessoas, né? Acolhem e crescem. No México, o governo promoveu movimentos como o DTO, para tentar combater esse crime organizado, mas até hoje a situação é muito grave. Estados Unidos também tem crime organizado uma das características do crime organizado é a atividade transnacional. Então, a máfia, ela foi transportada para os Estados Unidos, assim como o nosso PCC hoje está em pelo menos 4 países além do nosso. Então, é uma das características do crime organizado. Mas não pensem que eu vou ficar aqui só em crime organizado de facções, não. Nós vamos falar muito mais da criminalidade endêmica também, que causa tanto mal quanto aquela onde a violência é mais presente. Vamos falar um pouco, então, sobre a origem de crime organizado no Brasil, que é muito interessante o tema também. Qual seria a origem do crime organizado no Brasil? Quando se estuda o tema, tem parte da doutrina que atribui ou que encontra a presença do crime organizado no Brasil desde o cangaço, né? Que quem não se lembra do Lampião, Maria Bonita e as suas aventuras pelo Nordeste. Ali já se mostrava características de crime organizado no final do século XIX, do século XX, porque havia interação desse cangaço com o poder público. Eles saqueavam cidades, subornavam poder público com a polícia, com governos. Então, era evidente que ali se mostrava as garras do crime organizado já há muito tempo. Parte da doutrina realmente atribui ao início das atividades da organização criminosa no Brasil com o crescimento da contravenção, como o jogo do bicho no Rio de Janeiro, que também mostrou muito presente a atividade de organizações criminosas ali, uma atividade voltada para o lucro e que é capaz de corromper poder público e tal, características marcantes do crime organizado. No Rio também, nos presídios, surgiram as primeiras facções criminosas que a gente tem notícia no Brasil, né? A conhecida Falange Vermelha surgiu nos presídios do Rio de Janeiro na década de 80. Então, são formas de crime organizado que a gente tem historicamente aqui no nosso país. Em resposta à Falange Vermelha, também surgiu o Comando Vermelho, que atua. A Falange Vermelha já não atua mais, mas o Comando Vermelho hoje é muito poderoso. Se bem que o Rio cresceu muito o crime organizado. Aliás, eu vou fazer um parênteses, depois eu quero fazer um paralelo do Rio e de São Paulo e de outros estados, porque se desenvolve um pouco mais, e o outro lugar não tanto. Enfim, isso aí tem que ser explicado também. E por fim, quanto ao surgimento do crime organizado no Brasil, a gente não pode deixar de lembrar que São Paulo foi marcado pela atuação de organizações que tinham, por fim, a orientação política, né? Como a Ação Libertadora Nacional, na década de 60, e também o MR8. O MR8 tinha até, quem não se lembra, o Manual do Guerrilheiro Urbano, que ensinava práticas criminosas aos seus integrantes, que muito se assemelha
com a cartilha do PCC hoje. Você ensina como roubar o banco e tal. Então, isso era presença nítida de organizações criminosas ali, ou pelo menos muito parecidas. Eu vou lembrar, enquanto isso, o Estado não tinha resposta para essa forma de prática de crime. Eu vou também falar aqui hoje como que o Estado passa a responder à altura à criminalidade organizada. Aqui, no meu modo de ver, foi muito tardio, muito demorada essa resposta. Nós temos que lembrar também que o crime das facções ele cresceu muito no Brasil, ele passou a evoluir muito. Vamos falar especificamente de facções, a crescer em função da falta de política, a falta de tratamento adequado ao sistema prisional no país, né? Essa inércia do Brasil de se atentar para o assunto fez com que a gente tivesse verdadeiras universidades do crime nos presídios. Ambiente absolutamente propício para a formação e para o desenvolvimento das facções criminosas. Nós temos hoje uma população de mais de 600 mil presos. E todos os presídios do Brasil hoje são dominados por facções criminosas. A gente sabe que ali é o terreno propício das facções, que elas nascem e crescem ali e depois saem dos presídios e ganham a sociedade. Isso é terrível como houve demora, e eu acho que ainda há demora da resposta do Estado para o problema. Assim, nós convivemos, e depois, veja bem, cai tudo na nossa mão, que atua na área criminal, que compõe o sistema de justiça criminal, que a polícia, o Ministério Público, a advocacia, cai tudo na nossa mão para a gente resolver, para a gente cuidar. Enfim, por isso que a gente fala, a gente carrega um piano aqui nesse país, por conta dessa morosidade e falta até de responsabilidade do poder público em encarar o problema com seriedade. Infelizmente, é isso que a gente vê. É interessante falar aqui, a gente fala só de facção, mas o crime organizado não se limita à facção, não se limita à facção criminosa. Isso é que mais ganha notícia se bem que hoje não, mas o jornal sempre, o mais lido era a página policial, mas hoje com Lava Jato, a criminalidade endêmica, que é o crime organizado praticado dentro do poder público, esse sim é também extremamente expressivo e tão nocivo para a sociedade quanto a criminalidade das facções criminosas. A gente não tem dúvida. O Luiz Flávio Gomes, saudoso, nosso mestre aí, que foi meu professor lá no Damásio, lá na década de 90, pessoa espetacular, que eu tive a honra de estar com ele em 2017 no curso superior de polícia, que foi delegado de polícia, foi juiz, foi promotor, se eu não me engano, foi juiz, foi advogado. Cheguei a estar com ele como advogado na Seccional Oeste, quando eu trabalhei lá em 2010. E ele foi lá advogar, eu tive a honra de conhecer, depois visitar o curso dele. Enfim, um cara sensacional. Ele fez desenvolveu na obra dele, como grande jurista que era, uma divisão de 4 grupos distintos que atuam na criminalidade organizada. Então, ele falava na obra dele que o Brasil ele caiu nas mãos de
4 grupos criminosos. Eu acho muito interessante essa classificação do saudoso Luiz Flávio Gomes. Então, ele fala que a primeira grande grupo que tem, que eu chamo de facções, é o crime organizado privado, cujo grande exemplo são as facções criminosas. Essas ganham as manchetes dos jornais que nos incomodam mais, porque a gente tem programas de televisão que exploram muita violência praticada por essas facções, então a gente tem medo, óbvio, tem medo. O sistema de justiça criminal não consegue responder à altura, então essa violência que eles promovem acaba sendo a nossa porta. É por isso que nós, como sociedade, despertamos mais a atenção para esse tipo de criminalidade violenta. A gente tem, na área do direito, mostras claras disso daí. A gente brinca que o juiz decreta prisão quando tem sangue, né? Então, isso é assim que a gente... onde que é mais fácil decretar? Onde tem sangue. Onde tem sangue é onde sai prisão com mais facilidade e tal. A gente viu nos seriados como o que retrata aí a Operação Lava Jato, como foi difícil para a doutora Verena, lá, a delegada da Polícia Federal, convencer o juiz nos primeiros passos daquela operação. Não é fácil enfrentar o crime organizado nesse país, não é. Especialmente o crime organizado endêmico. A segunda categoria de crimes citada pelo Luiz Flávio Gomes é o crime organizado de agentes públicos, que é aquele praticado dentro do poder público, como, por exemplo, as milícias, que hoje o Rio de Janeiro está fazendo uma grande operação, maior que a nossa aqui até. Inclusive, a gente tinha mandado de prisão para cumprir no Rio de Janeiro, tivemos que adiar por causa da grandiosidade da operação que eles estão desenvolvendo lá no Rio de Janeiro. Aliás, aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que o estado do Rio de Janeiro, apesar de todos os escândalos que a gente tem visto, ele cuidou muito bem de articular a polícia, pelo menos a polícia civil de lá. A polícia civil do Rio de Janeiro é muito bem preparada em matéria de sistemas, para enfrentar a criminalidade organizada. Eu quero dar os parabéns para o estado do Rio de Janeiro, que a gente tem colegas, delegados de polícia que atuam lá, a gente conhece um pouco, e o estado do Rio talvez seja o de maior preparo em matéria de sistemas e intercâmbio e preparo, enfim, para enfrentar a criminalidade organizada. A terceira categoria citada pelo saudoso Luiz Flávio Gomes é a do crime organizado empresarial. É aquela onde o empresário vai e suborna o poder público. E o maior exemplo que o Luiz Flávio Gomes cita é a Operação Zelotes da Polícia Federal, onde os acusados foram presos. Até tem o caso, se não me engano, da operadora de turismo, essa operadora de turismo que foi tentar minimizar as consequências de cobrança de impostos, comprando pessoas ligadas à Receita Federal. Esse é o exemplo. CVC Turismo, agora eu lembrei, sim. Aliás, CVC, nós participamos do esclarecimento da morte de um dos familiares do proprietário, que é daqui da região. Nós fomos prender os responsáveis no Nordeste. Participei dessa operação também. E, por último, a classificação do Luiz Flávio Gomes
é o crime organizado político-empresarial. Então, temos lá 4 espécies de crime organizado, segundo Luiz Flávio Gomes, que o Brasil está na mão de 4 grupos. O último deles é o crime organizado político-empresarial, que é aquele que é próprio, que já está inserido dentro do sistema político brasileiro. O maior exemplo dele é a Lava Jato. Ela demonstrou, ao longo desses anos em que o direito penal passou a fazer parte do nosso dia a dia, o quanto está comprometido o sistema político em função do crime organizado. Isso é, assim, absurdo. Absurdo, é uma coisa extremamente nociva. A Operação Lava Jato recuperou 42 bilhões de reais para os cofres públicos. É uma coisa inimaginável. Inimaginável o quanto o crime organizado está inserido dentro do nosso sistema político. A gente pôde acompanha ainda, a operação não acabou, enfim, ela ainda caminha, mas deu para mostrar um pouco como é grande e grave o problema. Enfim. E passamos, então, para uma nova etapa do nosso programa para falar da história do combate da organização criminosa aqui no Brasil, no mundo também. No mundo também. Qual que é o grande... Como nós vínhamos? Nós vínhamos evoluindo no século XX com relação à proteção de direitos individuais e coletivos, né? O ápice disso foi a Constituição de 88. Ali a gente resguardou, lembrou de resguardar muito bem, o que foi muito bem feito, porque antes disso a gente não tinha... era amador, né? De proteger direitos e garantias fundamentais, o que é extremamente necessário, extremamente necessário. Então, nós tivemos a Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, onde se enfatizou direitos fundamentais. E, em paralelo, o crime organizado mostrava as suas garras. Eu acho que a gente pode citar como exemplo de o que deve, no meu ponto de vista, provocou a reação e fez com que a ONU e o EASO promovessem convenções, que eu vou citar daqui a pouco, foi o atentado de 11 de setembro. Aquele atentado ceifou milhares de vítimas ali, inocentes, mostrou o poder do que o mal praticado pelo ser humano pode alcançar, né? A crueldade. E ali, naquele momento, se conflitaram interesses individuais e interesses do Estado. A intimidade das pessoas foi colocada em xeque diante da necessidade de se reprimir o mal. Aquele momento, para mim, foi o marco. E mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Órgãos internacionais como a ONU tomaram a frente. A importância da ONU é fantástica, né? Tanto na proteção das pessoas, se fazer valer direitos individuais, quanto também do outro lado. Então, ela promoveu a Convenção de Palermo, que foi, assim, um marco mundial no combate do crime organizado. A Convenção de Palermo, ela foi realizada em 12 de março de 2004, e, dentre outras coisas, ela trouxe ali um conceito de criminalidade organizada, que não era alvo de atenção de ninguém até então. Existia máfia, existia crime organizado, mas o máximo que se punia ali era a quadrilha, o bando. Então, não tínhamos uma resposta à altura, né? A gente não conseguia entender e combater aquilo com os instrumentos legais que a gente tinha. A Convenção de Palermo conceituou
e fez mais. Ela impôs aos membros da ONU que tomassem medidas caseiras para o enfrentamento da criminalidade organizada. Quem era signatário do tratado tinha a obrigação de modernizar o seu aparelho legal, suas leis. Estou falando de 2004. Para quem lembra, o Brasil já caminhava nesse sentido de aparelhar melhor as suas leis, porque a lei de organizações, a primeira lei de organizações criminosas nossa é a 9.034 de 95. Só que ela era ineficaz. Ela enfrentava uma enorme resistência, como eu disse no começo da exposição, da comunidade jurídica e dos nossos tribunais, porque ninguém queria conceituar crime organizado. Por quê? Porque todo mundo sabe que o direito penal ele tem que se preocupar primeiro aonde ele pode alcançar. É um problema sério. Se abrir muito o tipo penal, nós vamos dar um poder muito grande para o Estado e que a gente tem que pensar no outro lado também. Porém, era necessário se fazer isso. A gente estava vendo onde o crime organizado estava alcançando. Então, a Convenção de Palermo foi um marco no combate ao crime organizado. Só que no Brasil nós tínhamos a respeito a Lei 9.034, ela não definiu o que era crime organizado. Então, no Brasil, através de um decreto em 2004, o decreto 50.015, é que o Poder Executivo tentou impor o conceito que a Convenção de Palermo trazia de crime organizado no nosso país. Então, foi diante da falha da Lei 9.034, o governo tentou solucionar isso com um decreto. O Superior Tribunal de Justiça chegou a entrar nessa jogada e num julgamento do HC 77.771, ele também emprestou esse conceito de crime organizado no julgamento do caso de lavagem de dinheiro, de organização criminosa trazida pela ONU na Convenção de Palermo. Olha só, isso chegou a viger no Brasil, chegou a entrar em vigor no Brasil por um período. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 96007, de relatoria do Marco Aurélio Melo, ele falou, mas não, direito penal não pode se legislar por decreto. Então, ele simplesmente voltou a estaca zero, sem conceito de organização criminosa. Nós tivemos a chegada de leis como a Lei de Lavagem de Dinheiro, 9.613, em 98, a lavagem de dinheiro e ocultação de bens, que trazia alguma inovação na legislação, técnicas de operacionais e tal, mas nada que conceituasse crime organizado, que era... Tivemos evolução de leis como aquela 9.807 de 99, que trazia mecanismos de proteção à vítima e testemunha, e outras leis. Mas foi, no nosso país, o mesmo marco que foi a Convenção de Palermo para o combate organizado, para o nosso país, foi a Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado, de 2013. Essa lei finalmente trouxe para o nosso país o conceito de crime organizado, a definição e a previsão como tipo penal da organização criminosa. Essa lei representou um avanço significativo no combate ao crime organizado no Brasil. Ela introduz, além do conceito de crime organizado,
a imposição de meios extraordinários da produção de provas. O que são meios extraordinários de produção de provas? O crime organizado no nosso país, ele tem no nosso país e no mundo, ele tem uma característica que a justiça criminal não conseguia mostrar eficiência, porque não conseguia produzir prova. Ele alcança de uma forma o poder público e as pessoas que você não tem como obter um depoimento de uma pessoa contra um membro de uma organização criminosa, e aí vem modernas técnicas de investigação, que são esses meios extraordinários de produção de provas, que acabam sendo adotados pelo nosso sistema de justiça criminal. É certo que outras leis anteriores já tentavam impor alguns, mas sem eficácia. Por exemplo, a infiltração de agentes, que já foi previsto desde a Lei 9.034 de 95, ela foi vetada e não tinha prática no país, não tinha prática. Foi realmente a Lei 12.850 de 2013 que realmente trouxe algum meio, algum aparelho legal para o poder se valer para poder combater o crime organizado. Quais foram os principais meios extraordinários de produção de provas? São meios excepcionais, esses meios. Sempre que se postula em juízo por qualquer desses meios extraordinários, nós temos que demonstrar para o juiz que não há outra forma de se investigar, que todos os outros meios de se investigar já foram esgotados, só então se passa a valer desses meios extraordinários de obtenção de prova, como a quebra do sigilo de dados de bancário, financeiro, fiscal, tudo previsto na Lei 12.850. O acesso a dados cadastrais, que é outro meio extraordinário, esse já previsto por outra lei também, que é a Lei 12.830, que é a lei da autoridade policial, do delegado de polícia, que a gente pode requisitar dados cadastrais, né? Então, essa sem ordem judicial, para tornar mais célere a investigação. O acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, essa aqui, fantástica, somente com ordem judicial, mas a gente usa muito hoje em dia, muito mesmo. Eu quero dizer porque que a criminalidade também não é boba e ninguém fala mais ao telefone, entendeu? Então, através da análise de dados, hoje isso é muito mais importante que a própria interceptação telefônica. Essa operação que aqui a nossa delegacia promoveu nessa semana, que desmantelou quadrilhas que praticavam o crime de falsos leilões, ela foi basicamente realizada em cima da análise de dados. Ninguém falava no telefone, olha, aqui tem uma central clandestina que promove a venda de consórcios falsos. Não, jamais. A gente analisa a quebra de sigilo telefônico e com a análise dos dados você consegue, vamos lá, colocar o suspeito na cena do crime. Então, hoje, isso é mais importante que a própria interceptação telefônica. Outras técnicas operacionais, a captação de interceptação ambiental, que nem sempre merece ou carece de autorização judicial. Aí nós poderíamos até falar mais a respeito, mas se é em público, local público, não precisa de autorização judicial. A questão do sigilo, essa aí é bastante também utilizada hoje na investigação contra a criminalidade moderna, né? Você vê que hoje tudo deixa rastro, né? Nós vivemos aí, a gente fala que vivemos no BBB. A gente vive hoje no BBB.
tudo deixa rastro. E aqui um parêntese até engraçado. Eu ingressei na polícia em 1990, né, como o doutor Roberto falou. Naquela época, nós não conseguíamos produzir prova, nós só tínhamos a prova testemunhal. Você tinha que... Nós não tínhamos registro, nem telefone celular não tínhamos naquela época. Eu cheguei aqui em São Bernardo era bem diferente do que é hoje. Para chegar num local de crime era terrível, era muito difícil. Fazer uma análise de local de crime, uma preservação, uma perícia, era muito difícil. E na época, eu cheguei a pensar em sair da polícia porque eu não conseguia ser eficiente, não conseguia ver eficiência no trabalho policial. Nós tínhamos, quem lembra, eu fui delegado muito tempo da homicídios e, consequentemente, meu trabalho desencadeava lá no Tribunal do Júri. Nós tínhamos uma pauta gigante de julgamentos de homicídio, ninguém era punido. Tínhamos aqui aliás, eu vim aqui para São Bernardo, isso é uma história interessante, por causa da ação dos grupos de extermínio. O meu concurso da polícia veio para preencher aqui vagas aqui na região, por causa da ação. Era o grande caso famoso, era do Pichote, aqui em Diadema. Então, nós viemos aqui para montar o setor de homicídios e combater esses grupos de extermínio, né? Então, o que aconteceu durante o longo desses anos foi muito interessante, porque nós nos modernizamos, o judiciário se modernizou também, e nós acabamos sendo bastante atuantes na investigação de homicídios e vamos lá, nos trouxemos eficiência para o sistema de justiça criminal, que é isso que a gente busca. Porque eu cheguei a pensar em sair da polícia pela falta de eficiência. Quando a gente quer brigar, por exemplo, pelo fortalecimento das instituições, a gente quer eficiência, a gente quer vê-las eficientes, porque senão não funciona, né? Não funciona. Outras técnicas de investigação, a colaboração premiada, que é tão... outrora chamada de delação premiada, praticamente... essa é, em especial, uma técnica que é esquisita, porque o Estado se une a um criminoso e começa a caminhar junto para combater o crime, né? Então, o desembargador Tourinho chamou de traição premiada, a delação premiada, né? Então, a gente é bom a gente lembrar que ela não produz prova, né? Ela leva ela apresenta caminhos para a investigação encontrar provas. Na verdade, a palavra somente do colaborador, ela não tem o poder de condenar. Enfim. A infiltração de agentes é outra técnica de investigação, que ela é muito contestada, porque o infiltrado, agente público, pode até praticar crime e não responder por ele, mas a gente não sabe qual que é o limite disso. Então, é muito perigoso colocar em prática isso. Mas eu já coloquei. Já tive um agente da SIG infiltrado numa organização criminosa, mas na infiltração que era prevista na lei de drogas. Nós infiltramos na seccional de São Bernardo do Campo policiais da SIG numa quadrilha que trazia droga do exterior. Ela pegava mulas da região norte e nordeste, pessoas simples, para viajar para a Europa engolindo droga. Então, nós conseguimos desbaratar essa quadrilha infiltrando policiais lá. Esse processo tramitou pela 4ª Vara da Justiça Federal de São Paulo. E, por último, ação controlada, que
que é também uma técnica de investigação bastante interessante, foi usada na Lava Jato, lembra do caso do que envolveu o ex-presidente Michel Temer, lá na rua Pamplona, os agentes acompanharam ela relativiza o flagrante. Você pode deixar de prender e acompanhar o criminoso para prender no momento mais oportuno, se puder, com esse retardamento, com esse retardo, conseguir maiores resultados, né? Então, tudo com prévia comunicação judicial. E aqui eu quero dizer que é fundamental para tudo isso funcionar, perfeita sincronia entre os órgãos que compõem o sistema de justiça criminal. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de trabalhar aqui no ABC. Eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, e o que existe aqui, a proximidade que nós temos aqui com o Poder Judiciário, que, sendo uma cidade menor, natural que você consiga mais contato com o Judiciário e com o Ministério Público, isso traz uma eficiência que faz a diferença. Faz totalmente a diferença. Em São Paulo, nós temos o DIPO, que é um gigante, entendeu? Que dificulta muito esse contato. Aqui, eu costumo dizer, né, os juízes, os promotores conhecem muito mais cada um de nós policiais, até os operacionais, do que a própria administração pública. Então, isso traz eficiência, traz muita eficiência, os resultados são muito maiores e melhores. Nós já estamos há quase 1 hora, então vamos passar a falar um pouco sobre técnicas de investigação. O crime organizado merece, além dos meios de obtenção de provas, técnicas diferenciadas de investigação por parte da polícia e dos órgãos que detêm esse poder de investigar, né? O promotor, o Rossini, uma vez eu fui numa palestra dele, ele trouxe uma classificação bem interessante com relação ao tipo de criminalidade que nós temos no país. Ele traz, esse conceito é bastante interessante. Nós temos o crime de menor potencial ofensivo, segundo o Rossini, que é aquele que não devia e geralmente não leva ninguém à prisão, que ele é previsto, o procedimento dele é previsto na Lei 9.099, que o correto seria levar o criminoso imediatamente à presença do juiz para se aplicar a pena, se avaliar a prova e aplicar a pena, mas que no Brasil, por falta de estrutura, isso nunca chegou a ser colocado em prática. Então, esse é o primeiro tipo de criminalidade que nós temos no Brasil. Ele é caracterizado pela simplicidade do procedimento, pela celeridade e pela informalidade, né? De fato, no máximo que nós conseguimos aqui aproveitar da lei é o termo circunstanciado de polícia judiciária, e isso podia ser muito melhor, para realmente tirar da frente da polícia esse tipo de criminalidade, para a gente poder se dedicar mais à investigação. É isso que realmente se espera. Meu pensamento é esse, que esse tipo de criminalidade, que basicamente você não tem investigação, só cartórios, só registro e tal, ele podia ser levado diretamente ao judiciário enfim, isso traria mais eficiência ao sistema de justiça criminal, no meu modo de ver. Isso é uma discussão bem grande, né? Porque a gente tem que falar na proximidade do judiciário de quem registra, enfim, e falta realmente estrutura. Se falta em São Paulo, imagina nos outros países. Nós temos que pensar que nossas leis penais e processuais penais são leis
nacionais, sempre editadas pelo Congresso, pelo sistema de leis. Então, nós não podemos pensar em... É o que aconteceu agora com o pacote anticrime. Tentou introduzir o juizado criminal, mas a maioria dos estados falaram, não tem estrutura para implantar isso aqui, acabou-se. Não vingou, por enquanto, né? Então, nós temos técnicas de investigação especiais quando se trabalha com organização criminosa. Terminando aquela classificação do Rossini, depois do crime de menor potencial ofensivo, nós vamos para a criminalidade de rua. O que é criminalidade de rua? É o procedimento ordinário, é o crime comum. É o homicídio, é o furto, é o estelionato. Esse é o crime que é feito a investigação, o inquérito policial, remetido para o Ministério Público, oferece a denúncia e passa ao contraditório. Não tem esse é grande parte da demanda do serviço que é absorvido pelo sistema de justiça criminal. E, por fim, o Rossini fala em criminalidade organizada. Ele já falava lá, é bem antigo esse conceito dele. E o crime organizado, o procedimento é totalmente diferente. E aí já vai entrar nas técnicas que eu quero dizer. Por quê? Por que ele é totalmente diferente? Porque você não pode submeter ao crivo de um contraditório investigação enquanto você não faz um levantamento de inteligência. O levantamento de a qualidade do levantamento de inteligência num trabalho de investigação de crime organizado é proporcional ao sucesso do trabalho, que vai refletir em condenações. Então, o investigador, o agente público encarregado da investigação vai ter que realizar um minucioso trabalho de inteligência. O que é inteligência? O que é a tão chamada inteligência? Inteligência é uma atividade exercida, a comunidade de inteligência sempre resistiu ao ingresso da inteligência na atividade policial, falou assim, não pode, isso não é inteligência. Quando você realiza na atividade policial e submete depois ao exame de provas, de julgamento, enfim, porque para a comunidade de inteligência, a atividade de inteligência só se prestava à orientação de decisões de governos, de empresas e tal. Então, houve uma enorme resistência, mas com o tempo, como vocês já puderam notar, a inteligência foi introduzida no sistema de justiça criminal, sim, porque não havia outro meio de se investigar crime organizado, senão com técnicas de inteligência. Então, o que é a inteligência? É a coleta e a análise de dados, para a orientação da tomada de decisões. Esse é o processo de inteligência para a comunidade de inteligência. Para a comunidade de inteligência, essa coleta e análise de dados jamais poderia ingressar no sistema de justiça criminal, porque ela é sigilosa, ela só serve para orientar a tomada de decisões. Por exemplo, eu vou para aquele caminho porque eu sei que lá vai ter congestionamento. No outro caminho, entendeu? Você orienta a tomada de decisão e isso não reflete em mais nada. Enfim, mas elas acabaram ingressando no sistema de justiça criminal, sim. Acabaram ingressando, em que pese a resistência, e o que é necessário é que se retarde ao máximo a exposição do que foi colhido ali na coleta de inteligência. Quanto mais se retardar, mais sucesso vai ter a investigação. A partir do momento que ela é submetida ao contraditório, que torna público, você não pode mais investigar, porque tem muita coisa ali que você já revelou, entendeu? Então, aí é complicado. Para o levantamento dessa inteligência, hoje a polícia dispõe
de sistemas bem interessantes. O laboratório de identificação vamos começar pelo EIFES, que é a coleta de impressão digital. O Estado de São Paulo é pioneiro na digitalização nós temos quase que todo o nosso banco de dados de identificação civil hoje eletrônico. E o que isso significa? Muito mais eficiência para o trabalho policial. Hoje em dia a gente faz exame em local de crime e tem a capacidade de colher uma impressão digital e ela identificar o criminoso. Então, hoje, nós temos o EIFES, que a polícia utiliza, que é tão falado aí nos meios, que ele é extremamente eficiente. Ele já está sendo disputado por outras instituições que a todo custo querem ter acesso ao nosso banco de dados, e também a gente exporta esse conhecimento para outros estados. Aí oferece até a investigação, muito material colhido em outros estados já foi identificado pelo nosso EIFES aqui de São Paulo. E nós temos também o EIBIS, que é o laboratório de identificação facial e biométrica, ou seja, pelo rosto, o criminoso é identificado até numa multidão. Nós temos um laboratório aqui no nosso Instituto de Identificação, que é um órgão do DIPOL, da polícia, que é extremamente eficiente também e ajuda no dia a dia do combate do crime. Nós temos sistemas bastante avançados hoje na polícia, a intranet, o Fênix, o boletim de identificação criminal. Então, hoje você vai registrar um boletim. O sistema detecta, que é fantástico, que também é da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Você vai registrar um boletim de ocorrência, qualquer informação que você joga, você já ganha porque os sistemas eles se comunicam, do Detran e tal, então já vem todas as informações do boletim de investigação criminal, Fênix, para você já sabe o que você está fazendo, entendeu? Com quem que você está lidando. Então, hoje nós temos muito mais eficiência com essa evolução que nós tivemos de tecnologia também no trabalho policial. A gente, por último, vai falar aqui que a DEIC, aqui de São Bernardo, foi a primeira DEIC criada fora da capital. Nós fomos privilegiados aqui na região com essa DEIC. Ela foi honrada com o envio do que há de melhor de tecnologia aqui para nós. Nós conseguimos aqui o famoso Celebrate, que foi usado na investigação do homicídio da família, que foi o primeiro caso de repercussão que nós pegamos aqui. Nós conseguimos elucidar em 3 dias. 3 dias a autoria desse crime. Então, nós usamos o Celebrate, que é o mesmo equipamento que a Polícia Federal usa na Lava Jato, que é um equipamento israelense que consegue extrair informações dos aparelhos eletrônicos, mesmo que deletadas, entendeu? Então, a gente enxerga tudo ali e realmente é um equipamento que o governo nos ofereceu para dar eficiência para o nosso trabalho. Nós temos celulares corporativos que te permitem acessar todos os sistemas da polícia a partir de um telefone móvel. Todos os sistemas, você tem foto do criminoso, tudo. Para qualquer um está disponibilizado isso. Qualquer policial. Nós temos esses aparelhos corporativos aqui na DEIC. Temos drones, temos, enfim, viaturas. Realmente é o que o Estado faz para tentar ser eficiente no combate de organizações criminosas. Eu aqui já atingi 1 hora de exposição. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Roberto, que coordena, se ele quer interromper e deixar o restante para perguntas ou se eu prossigo. Dr. Roberto, por favor. Doutor Paul, eu vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta, e outros colegas que queiram fazer também, fiquem à vontade, a gente vai só compor o horário. Mas o que me chamou a atenção dentro das coisas que o doutor falou, o senhor falou de 600 mil presos. O encarceramento em massa contribui para o crescimento do crime organizado? O senhor pode falar sobre isso?
Eu não tenho dúvida nenhuma, doutor Roberto. Como eu falei, o crime organizado praticado pelas facções, ele nasceu e cresceu nos presídios. A falta de atenção do Estado com relação ao sistema prisional criou verdadeiras universidades de crime. Você não toma o cuidado de separar primário de condenado antigo, que está integrante. Então, o que acontece? Você entrou no sistema prisional, você é recrutado pelo crime organizado. Não tem outra saída, entendeu? Então, o que significa isso? Nós temos universidades de crime. O Estado não cuida do preso. Isso é uma verdade. Quando você é signatário de um tratado internacional, seu país é obrigado a tomar certas medidas para reprimir o crime organizado, sob pena de sanções econômicas. Então, nós temos que evoluir muito mais nesse campo ainda para não ficar à mercê de universidades do crime. Você vai estar permitindo pessoas que entram lá que talvez nem fossem retornar à vida do crime ou crescer na vida do crime, que eles acabam ingressando por não ter outra alternativa. Não podemos, obviamente, entrar nessa discussão, mas eu tenho certeza que a gente podia caminhar muito se a gente despendesse mais atenção para essa questão. Eu acho de extrema relevância essa questão. O Dr. Denis Brandão, nosso vice-presidente da comissão, ele pergunta o seguinte: existe integração entre as instituições que compõem o sistema de justiça criminal? Na minha fala, eu pude dizer que aqui em São Bernardo, eu gosto de São Bernardo porque nós temos contato mais próximo com outras instituições. Mas o fato é que também a nível nacional nós temos hoje integração. A polícia, nós temos sistemas que integram todas as polícias rodoviárias, as polícias civis, as polícias militares, de forma que há reuniões, há planejamento, há alguma coisa nesse sentido hoje. Isso é fundamental. Outro exemplo de integração é o COI, onde nós trabalhamos aqui, que é um modelo de policiamento integrado que São Bernardo foi pioneiro, porque só existia o CICCR em São Paulo, que eu posso dizer, não é tão eficiente quanto o nosso, porque ele foi criado lá, o CICCR, para a Copa do Mundo, né? Era um ambiente onde se concentravam as forças de segurança. Você tem lá monitoramento da cidade de São Paulo inteiro e tal, mas lá você não tem uma delegacia como você tem aqui, você não tem um batalhão do BAEP como você tem aqui, e nem tem a Guarda Civil Municipal junta. Então, recentemente, nós recebemos a visita aqui de pessoas ligadas à Secretaria de Segurança para ver o que está sendo feito aqui, para poder expandir para outras cidades do estado de São Paulo, porque nós temos conseguido aqui ótimos resultados com essa integração das polícias aqui. Então, o COI aqui de São Bernardo é um exemplo dessa integração. Essa integração poderia e deveria ser ainda maior, porque o sistema de justiça criminal ele é muito amplo, ele é composto, como eu falei já aqui, não só pela Polícia Militar, Civil e Guarda Civil, mas também pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela própria Advocacia. Ele é um sistema bastante amplo. Quanto mais integração houver, melhores resultados nós vamos colher. Isso é certo. O Ricardo Garcia, ele pergunta sobre as organizações criminosas em ONGs. Isso está um paralelo com questão política? Como é que é isso?
Eu acredito que nós temos esse problema ligado a ONGs, por exemplo. Ele faz parte da criminalidade endêmica. A evolução das conquistas sociais fez crescer a participação popular na administração pública através de ONGs, né? Como recentemente nós tivemos em Guarulhos a mostra de que o crime organizado se infiltrou no poder público através da Secretaria da Saúde, dominou o sistema de saúde de uma cidade aqui de Arujá. A gente viu reportagem no Fantástico sobre isso. Então, o crime organizado ele está realmente mostrando seus tentáculos no poder público através de ONGs, OSs, né, que foi o caso de Arujá. Então, a gente tem realmente assistido a penetração do crime organizado no poder público, através dessa participação de ONGs e OSs, e a gente tem que ficar realmente muito atento a tudo isso, muito atento, porque é ilimitada a audácia do crime organizado. Ele realmente penetra no poder público, e se a gente não tiver atento e firme, rigoroso, quem toma um enorme prejuízo com isso é a qualidade de vida do cidadão. Ele passa a não ter coisas que deveria ter, que sai pelo ralo do crime organizado. Estou recebendo outros aqui. Doutor, eu vou aproveitar o que o senhor falou sobre a eficiência da polícia. Tal. A polícia, ela está preparada para enfrentar a criminalidade atual? Nunca vai estar preparada. Se a gente achar que chegamos a finalmente nós conseguimos, eu acho uma forma errada de você enxergar a situação. O crime ele é muito dinâmico, ele evolui, assim como evolui a humanidade, a inteligência. Nós não podemos subestimar a inteligência do ser humano. Então, paralelamente a essa evolução, nós temos que correr atrás do prejuízo, nós temos que implementar sistemas, modernização, nós temos que pensar em evolução, nós temos que nos reunir, nós temos que discutir. E a Constituição já diz, a segurança pública é um dever de todos. Ela é obrigação do Estado, mas ele é um dever de todos. Todos têm que se preocupar com essa questão. Cobrar dos seus congressistas eleitos, dos seus vereadores, deputados, senadores, que realmente façam alguma coisa, cobrar do executivo, cobrar dos agentes públicos e também fazer a sua parte. Então, isso é extremamente importante. Nós nunca vamos poder demonstrar que chegamos ao ideal. Nós nunca vamos chegar. É muito dinâmica essa questão. É só corroborar o que o doutor falou. Eu já há tempo faço parte do CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública. Está em um setor que a sociedade civil participa. Não é que é entregador de bandido, não é isso. Mas ele está lá com a autoridade policial, seja militar, seja civil, a própria GCM, e falando das demandas dos seus bairros, dando as informações. Essa é uma maneira que as pessoas precisam entender, porque a segurança pública ela é extremamente importante. Às vezes, os meus colegas brincam comigo e falam, poxa, mas e a educação e saúde? Claro que a educação e saúde é extremamente importante, doutor, mas a gente precisa estar vivo, né? A gente tem que não vai adiantar. Tem uma outra, doutor, que fala o seguinte, o que pode ser feito para melhorar a eficiência do trabalho policial? É uma boa pergunta, porque, como eu falei, muita coisa pode ser feita, muita coisa pode ser pensada. Assim, vamos pensar em contribuição de cada um. No primeiro momento, eu tenho um sonho já pensei muito nisso, de desenvolver um sistema que possa realizar e fiscalização o cumprimento
de pena não restritiva. Que, para mim, você tem que pensar nisso. Eu acredito muito que isso vai contribuir com o sistema de justiça criminal, com a eficiência. A gente tem que lembrar que Colômbia só conseguiu combater o crime organizado sem punitivismo, com medidas alternativas para poder distinguir pessoas que acabam ingressando sem ter outra alternativa dos criminosos que coordenam, que lucram com a criminalidade organizada. Nós temos que pensar de maneira inteligente e não grosseira, de achar que todo mundo merece ir para a cadeia e que bandido bom é bandido morto. Jamais. Isso é uma coisa que a gente, como sociedade evoluída, não pode aceitar, jamais. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu mesmo, pessoalmente, gostaria muito de contribuir pensando num sistema de pena alternativa, de fiscalização. Hoje nós temos tornozeleiras eletrônicas que elas não são eficazes. Eu penso que a gente pode evoluir muito nisso. Hoje em dia a gente tem redes sociais, a gente tem tecnologia para fazer coisa muito melhor. Então, eu acho que o Estado tem que pensar junto com a sociedade em como criar mecanismo de fiscalizar pessoas, monitorar pessoas que cumprem pena não privativa de liberdade, que é a saída para que o nosso sistema de justiça criminal volte a ser eficaz ou atinja melhores níveis de eficiência. Esse é um grande sonho. Muita coisa pode ser feita, mas se a gente começar a fazer a nossa parte antes de cobrar a parte dos outros, já é um grande avanço. O senhor trocou num ponto interessante. Estava abrindo aqui, que eu tenho um livro que eu estou começando a ler, que é Lições de Bogotá e Medellín, que é feito por Murilo Cavalcante, um professor que eu tive contato com ele, e é uma referência mesmo isso que o senhor está comentando. Tem mais algumas perguntas aqui no chat que estão me mandando. Eu só não entendi, que foi da Tainá Nogueira. Ela coloca assim: em locais como o Rio de Janeiro, o senhor já tocou no assunto aí do Rio, das Polícias Civil, que existe o domínio de determinadas facções sobre um bairro, digamos assim, como a polícia consegue intervir nisso? Acho que essa foi a pergunta, Carlão. Foi bem lembrado, porque eu fiquei de mostrar a diferença de São Paulo e do Rio, porque eu elogiei a polícia de lá, porque realmente é muito bem preparada. O que eles enfrentam lá não é brincadeira, não é brincadeira. A grande diferença de São Paulo e no Rio, no meu entender, o crime de facções lá é muito mais evoluído do que aqui em São Paulo, é muito mais poderoso, o poderio bélico deles é muito pior do que o nosso. Eles têm armamento lá que aqui a gente não tem. Lá a polícia não entra em determinados territórios, aqui entra, entendeu? Mas a grande fator aí é histórico de crescimento, desenvolvimento populacional do Rio de Janeiro e a própria topografia. Então, o Rio de Janeiro é caracterizado por estar próximo da Serra do Mar, está praticamente entre a Serra do Mar. E também ele tem a característica de ter sido urbanizado nos morros. Curiosamente, eu já fui delegado do meio ambiente aqui em 1998 e tal, e a gente, aqui em São Bernardo, que fica particularmente muito perto da Serra do Mar, a gente fazia sobrevoo de helicóptero toda semana com o helicóptero da Secretaria do Meio Ambiente, para fiscalizar avanço de comunidades em áreas de preservação. Então, a gente pontualmente combatia, porque depois de instalado é muito difícil de você lidar com o problema. Eu aqui enfrentei, por exemplo, naquela época, o loteamento do Jardim Falcão, ficou muito famoso aqui em São Bernardo. Eu presidi o inquérito policial, a doutora Rosângela Staurenga era promotora, foi muito difícil para a gente, depois de instalada um loteamento, você lidar com o problema. Então, realmente, se você tomar a frente, é bastante interessante.
Deixa eu ver se eu tenho mais bastante coisa que vai entrando aqui. Agora só parabenizando o que foi explanado, enfim. Bom, doutor, eu estou, da minha parte, estou tremendamente satisfeito. Eu só tenho a agradecer ao doutor, né, doutor Paul, o trabalho que você vem fazendo, né? Roberto, o senhor falou que queria falar sobre as operações da família, que revelasse alguns detalhes da investigação. Se quiser, posso sim revelar, embora ainda esteja em julgamento, o julgamento vai acontecer em Santo André, eu posso falar alguma coisa a respeito. Eu gostaria, assim, não só desse caso, bem lembrado que é o da família, né, que infelizmente a namorada, a menina, acho que é aquele caso que botaram fogo na família, no carro, enfim, trágico. E desse desbaratamento também dos leilões de carro, que eu tenho colegas aí que perderam dinheiro nisso, por incrível que pareça. A gente estuda, a gente, né, são colegas advogados que ainda perdem dinheiro nisso. Bem lembrado, gostaria sim que o senhor comentasse. Então, sobre o julgamento da família, eu quero ressaltar aqui, certos fatos eu não vou poder revelar porque ainda está sob julgamento, até a semana que vem tem audiências em Santo André, e a gente conseguiu ser rápido e eficaz na investigação por causa dos equipamentos que a gente tinha à disposição e da estrutura que a gente tinha à disposição aqui. Foi bem rápida a investigação. Em 3 dias, como eu disse, a gente começou a investigar e estabeleceu a autoria e estabeleceu a autoria com relação aos demais autores, né? Hoje em dia, a investigação se vale muito da busca de dados abertos, que são os dados que qualquer um pode acessar. Internet. Isso é uma forma de coleta de dados, é assunto extremamente ligado à inteligência. Como eu falei aqui, a investigação policial hoje ela está muito ligada na inteligência. Se você tiver policiais aptos ou agentes públicos, eu vou estender aqui a investigação, porque hoje outros órgãos podem investigar. Se você tiver agentes treinados na coleta e análise de dados, a eficiência vai ser sempre muito boa, muito positiva. Então, naquela investigação, nós chegamos à autoria por causa da busca de dados abertos, fontes abertas. Então, realmente, estabelecemos a autoria e com a busca dos dados no caminho certo, tudo foi bem demonstrado em 3 dias de investigação. Já no caso dos leilões, é um crime que eu até falei nas entrevistas que foram dadas, extremamente peculiar, atingiu 50 mil pessoas. Eu enfrentei uma crise parecida, e o crime é muito parecido, eu vou explicar por quê, quando eu fui delegado de antissequestro. Aqui, tinha 2000... Eu não estou conseguindo me raciocinar para eu poder dar uma resposta a ela. Continuando aqui. Desculpa, alguém abriu o microfone e falou. Não tem problema. Por que era parecido os leilões com sequestro? Naquele tempo tinha 4, 5 sequestros de uma vez aqui. A gente tinha que... Eu costumo brincar que eu não ia para casa, aparecia em casa uma vez por mês para mudar a mala, enfim, e voltava para a delegacia. É um crime de empreitada. O que é um crime, eu chamo de crime de empreitada? Dentro da estrutura criminosa do sequestro, tinham células. Tinha a célula das pessoas que praticavam o arrebatamento da vítima, que era um grupo armado, forte, treinado, com conhecimento, que era contratado pelo organizador do sequestro, que era o detentor do conhecimento, do know-how da prática criminosa. Eu sei onde está a vítima, eu sei como faz, vai lá e pega a vítima para mim, traz em tal lugar. Ele contratava esse grupo era
pago para isso. Você vê como que aí está o conceito de organização criminosa. Tinha o grupo que cuidava do cativeiro, que emprestava a casa, que dava comida para a vítima e tal, que não sabia quem era o grupo que arrebatou, não conhecia. Olha, eu vim entregar essa pessoa aqui, nem sabia o nome. Veja bem, isso é proposital, para proteger a estrutura da organização criminosa. Ninguém conhece ninguém. Tem o negociador que ficava da sua casa, ligando e negociando o sequestro e combinando o pagamento para a vítima. E tem o organizador de tudo, né? Então, era um crime de empreitada. Esse organizador contratava essas pessoas para trabalharem para ele. Muito bem, o crime de leilões é a mesma coisa. Ele é um golpe antigo, que antigamente se praticava aqui, como nos jornais se anunciava a venda de um veículo pelo jornal. Sou funcionário da Volks, meu nome é fulano, eu tenho um carro que eu tirei como um desconto, eu estou oferecendo a venda por um preço muito bom. A pessoa ia lá e comprava. Naquela época, lá em 2005, que ele era praticado nos jornais, ele era praticado por quadrilha. Só tinha 3 ou 4 pessoas envolvidas. Esse crime foi evoluindo e chegou onde a gente está hoje, que é muito parecido com a estrutura do sequestro, que é um crime de empreitada. Nesse crime, agora dos leilões, nós temos o organizador que detém o conhecimento da prática do crime, que ele contrata pessoas que cuidam do departamento financeiro dessa organização. O que eu chamo de departamento financeiro? É as pessoas que arrebanham correntistas que se prestam a contribuir com a prática, mediante uma recompensa financeira, empresta as contas bancárias. O dinheiro, quando é depositado nessas contas, ele é sacado imediatamente para a vítima não perceber e não bloquear administrativa ou judicialmente esse dinheiro, e levado para segmentos mais altos da estrutura criminosa em espécie. Nós temos outra célula dessa organização, que é as centrais de atendimento e vendas, que as centrais telefônicas clandestinas. São pessoas que mantêm escritório em casa, que trabalham com o site do falso leilão e colhe todos os dados das vítimas, cadastra, tal, faz toda aquela atividade que faz o golpe parecer uma compra de leilão verdadeira. Temos a célula dos programadores, que confeccionam os leilões, e aqui, ontem falando com um advogado do Sindicato dos Leiloeiros, ele falou assim, esses caras são tão bons que eles fazem o site melhores do que do próprio leilão. Eles colocam o símbolo do Tribunal de Justiça, do Detran, de bancos, tudo para levar a vítima a erro, tudo para conferir a aparência de legalidade. Então, é um crime extremamente complexo, um não conhece o outro, entendeu? Eles não são uma quadrilha, quadrilha é quando se conhecem, um outro é uma união estável. A organização criminosa é diferente, é a prática do crime com aspecto de empresa. Eu vou contratar o setor financeiro, ou vou contratar a central telefônica. A central telefônica está lá, montada, apta a atender quem contratar. Isso é uma organização criminosa, entendeu? Então, realmente essa investigação demandou de muito trabalho de coleta e análise de dados de levantamento de inteligência, até chegar na fase que a gente desencadeou 55 mandados de busca, justamente para colher mais informações. Nesse momento dessa operação, a gente já tinha evidência de 10 pessoas em fase de quem foram decretadas a prisão temporária. Essas pessoas, mas os mandados de busca vão, com certeza, nos trazer mais elementos para fazer avançar as investigações. Vou tirar uma dúvida nessa questão de banco. Você vai sacar R$5.000, você precisa ligar para o gerente, precisa dar o DNA, você precisa... Olha, é um negócio surreal. Olha, o gerente me conhece. Olha, eu preciso sacar esse valor. Não sei se só pode comentar a respeito, mas enfim, como é que o
cara vai sacar 10 mil de uma agência bancária assim, que nunca sacou esse valor, ou que não está apto a sacar nem 1.000, mas de repente aparece, vem buscar 5 mil reais. Não é estranho? O modo de atuar dessas quadrilhas, eles pulverizam os saques, fazem pequenos saques em caixas eletrônicas, rápido. É a rapidez. Tanto é que a gente aqui, quando rapidamente comunicado do golpe, a gente consegue parar, bloquear. Eu mesmo já recuperei parte de valor de pessoas que vieram aqui à delegacia rapidamente, entendeu? Mas, veja bem, não estou dizendo que eu faço isso. Isso é obrigação da polícia tentar quando recebe a comunicação do crime. Nós temos que respeitar regra de competência do crime. A nossa ação aqui foi grandiosa, foi voltada a combater o ápice a organização. Mas nós não temos também, por outro lado, é bom deixar bem claro isso aqui, a capacidade de atender todas as vítimas no Brasil inteiro, porque nem sempre estão ligadas. Nós, nem o Poder Judiciário daqui de São Bernardo, não vai ter a capacidade de atender todos. Então, nós estamos orientando todas as pessoas que foram vítimas a fazer contato com as suas respectivas delegacias onde registrou o boletim de ocorrência. Eles é que têm que dar o encaminhamento. Nós achamos que nós contribuímos demais com essa investigação para oferecer conhecimento para as pessoas que trabalham no assunto e também para desarticular um nível alto da organização, que é ligado a programadores e organizadores. Então, eu garanto que foi uma grande contribuição. Hoje, a maioria dos sites saíram do ar, não estão mais no ar. E eu acho que a gente causou um impacto grande com esse trabalho de praticar crime. Doutor, pô, bacana. Eu, da minha parte, assim, se o doutor quiser acrescentar mais alguma coisa, algumas perguntas, eu vou pedir para responder depois, mas eu vou caminhar para o encerramento e agradecendo também a todo o pessoal da OAB, em nome também da Tamires, que dá um suporte para nós lá, ao doutor Luiz Ribeiro, nosso presidente, que fazendo um trabalho ímpar, principalmente em suporte às nossas comissões, que eram as ativas, né? E, claro, ao doutor aí por disponibilizar esse tempo que o doutor teve para nós, e para mim foi excelente aí o que o doutor passou. Quero, se possível, mais para frente, o doutor possa vir com uma nova palestra, aí, se for possível, né? A gente voltar aí a falar. Bem, eu passo para as suas considerações finais. Eu acredito que o doutor Luiz apareça novamente aqui para o encerramento. Bom, eu só queria agradecer, doutor Roberto, doutor Luiz, mais uma vez, essa oportunidade de mostrar um pouco do trabalho da Polícia Civil de São Bernardo, mas eu tenho certeza que a Polícia Civil tem como padrão adotar muito do que eu falei aqui. A minha escola é da Polícia Civil e fico muito honrado de ter passado esse conhecimento. Como eu falei, o que há de mais importante no ser humano é transmitir o conhecimento. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, estou à disposição sempre que me chamar, principalmente por parte da OAB de São Bernardo. Estou à disposição, para mim é uma alegria poder contribuir. Doutor Luiz Ribeiro, presidente, a palavra está contigo. Quero deixar aqui também um abraço à doutora Carmela, que se manifestou aqui, mandou um abraço para o doutor Paulo. E, doutor Luiz, contigo. Bom, doutor Paulo, eu tenho certeza que teremos mais perguntas, uma série de dúvidas, eu também tenho, mas até pelo adiantado da hora, já o tiramos das nossas seguranças por 1h30. Queria, em nome da 39ª subseção, agradecer. Sabe que a casa é nossa, sempre é uma honra tê-lo aqui conosco. Agradecer a todos os presentes, pessoal do Consegue aí, que eu vi que tem bastante gente espalhada no Consegue. É bom contarem com vocês, porque
como o Dr. Paul efetivamente disse, segurança é um dever de todos. Todos temos que nos preocupar com a nossa segurança, cada um no seu grau de responsabilidade. Então, para nós realmente foi uma honra, uma satisfação. Já deixo o convite aqui para o Roberto preparar uma outra palestra, um outro evento. Acertem, agendem a data e tudo, tá? Portas abertas. Aqui realmente a casa é nossa, o que precisar nós estamos à disposição. E parabéns a Dr. Paul e toda a equipe que fez esse trabalho aí brilhante de consórcio, dos leilões. Eu tive um colega nosso que me ligou do Sul, coitado, desesperado, que ele tinha comprado uma cota, queria saber como é que é. Eu diligenciei lá na Rua dos Feltrins, que era o endereço que constava no site. Aí, quando eu fui ver a foto do parque, do estacionamento de uma transportadora, eles tiraram uma foto aérea da transportadora, com os veículos ali, e botavam como endereço. Se você entrava no Google, dava exatamente a transportadora. Só que o número que eles indicavam não existia, e aí você estava do lado ali do conjunto habitacional lá que estava sendo construído. Então, realmente, são criativos. E vocês estão de parabéns, porque cada vez mais nosso Estado investe bastante, isso a gente percebe. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Já reforçar que já está no nosso site os eventos de amanhã. Então, já estão todos ali, se vocês quiserem ver o que nós vamos ter para amanhã à noite, principalmente. E aguardamos todos no resto da semana jurídica. Um bom dia, muito obrigado, Roberto, parabéns a você e a todo o grupo pelo trabalho. Obrigado.